Fala galera, show! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa missão é aqui substituir essa interrogação por uma assertiva. Nós vamos tirar essas interrogações da nossa cabeça referentes às células-tronco, assunto muito cobrado em vários vestibulares. E não esqueça de dar aquela chuva de like aí nesse vídeo, tá bom? Primeira coisa, o que são células-tronco, professor? Pessoal, células-tronco são todas as células que não perdem a capacidade de se dividir. São aquelas células que se dividem constantemente. Por exemplo, as células da medula óssea vermelha, elas estão constantemente produzindo células sanguíneas. Então, as células da medula óssea vermelha são células-tronco. Agora, as células do coração não são células-tronco, porque o coração não se regenera frequentemente. As células cardíacas, elas não ficam se dividindo, então elas não são células-tronco, tá bom? Então, a primeira dúvida, tá ok? Eu já sei o que é uma célula-tronco. É aquela que não perde a capacidade de se dividir. Segundo ponto, por que uma célula-tronco não perde a capacidade de se dividir constantemente? As células, pessoal, têm na extremidade dos seus cromossomos, na extremidade do seu DNA, uma estrutura chamada de telômero. É uma região de DNA e é uma região de DNA que não possui genes. O que acontece? Toda vez que a célula se divide, esse telômero encurta. A célula se divide, o telômero encurta. A célula se divide, o telômero encurta. Chega um ponto que, se a célula continuar a se dividir, ela acaba por morrer. Ou ela vai morrer, ou então ela vai parar de se dividir, tá bom? Agora, as células-tronco, elas se dividem e encurtam o telômero. Porém, elas têm uma enzima chamada de telomerase. E essa enzima telomerase, ela é capaz de repor o telômero. Ou seja, ela se divide, encurta o telômero. Aí a enzima telomerase vai lá e repõe o telômero. Por isso que elas não perdem essa capacidade de se dividir. Fique atento, as células cancerígenas também têm essa capacidade constante de se dividir, porque elas também são capazes de produzir a enzima telomerase. Então, posso tirar isso aqui, pessoal? Mais uma dúvida retirada da nossa cabeça. Vamos se preparar para o Enem. Olha a chuva de like aí, pessoal. Agora, as células-tronco, elas podem ser embrionárias ou adultas. E essas células-tronco podem ser divididas em totipotente, pluripotente, multipotente e unipotente. As células-tronco TOT e pluri só são encontradas em células de embriões. Professor, como é que é uma célula totipotente e como é que é uma célula pluripotente? Vamos ver aqui o desenvolvimento embrionário até a fase de blástula. Eu tenho o zigoto se divide por mitose, o desenvolvimento do embrião é por mitose, dando origem aos blastômeros. Os blastômeros formam uma massa celular chamada de mórula, que depois dá origem a blasto. Pois bem, blastômeros e mórulas, vamos apagar isso aqui, ó, vamos apagar? São células-tronco totipotente. Na fase de blástula, são células-tronco pluripotente. TOT e pluripotente eu só encontro em embriões. Professor, e qual é a diferença? É que as totipotentes, elas originam qualquer célula do nosso corpo, mais os anexos embrionários, tá lembrado? O âmino, o alantóide, o córeo e o saco vitelino, que são anexos embrionários que derivam das células-tronco totipotente. Já as células-tronco pluripotentes originam qualquer célula, menos os anexos embrionários. Legal? Professor, e o que são células multi e unipotentes? Multi e unipotente nós encontramos em adultos e em embriões. As células-tronco multipotentes são aquelas que originam várias células, mas de um mesmo tecido. Por exemplo, as células-tronco multipotentes que estão na medula óssea vermelha originam uma grande diversidade de células, porém células apenas do tecido sanguíneo, como os glóbulos brancos, os vermelhos e as plaquetas. Legal? Já as células unipotentes são aquelas células que só originam células do mesmo tecido, aliás, células iguais a ela, tá bom? Por exemplo, as células-tronco do nosso fígado
São capazes de se dividir constantemente, mas só originam células do fígado. As células tronco da nossa epiderme, elas se dividem constantemente, mas só formam células da nossa epiderme. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe o máximo possível e bons estudos. Se liga aí, show!